Eu fico impressionado como cola, né, como tem colado esse papo de Bolsonaro genocida, né? Eu estava assistindo a uma entrevista hoje de manhã do presidente do Conselho Federal de Medicina, o Mauro Ribeiro, e ele falava o que a gente tem repetido aqui, né, praticamente todo dia, que lockdown não tem base científica, né? E dizendo a liberdade médica deve ser garantida. Você não precisa impor ou obrigar alguém, um médico, não há como, que faça um tratamento precoce. Mas se ele quiser usar, se ele achar que isso deve ser feito, é a liberdade que ele tem, de acordo com o paciente ou a família do paciente. Então, é estranho a gente olhar esse discurso todo, esse papo todo. Se você olhar Isto É desta semana, você vai ver lá, né, uma foto do Bolsonaro com um bigodinho de Hitler escrito genocida. Um presidente, vocês me desculpem, mas que não teve poder algum. Né? O que ele defendia desde o início? Medidas mais equilibradas, tal do isolamento vertical, que a gente nunca saberá qual seria o resultado, porque ele não foi adotado, é contrafactual, não tem como, a gente foi para o isolamento total. Né? Um presidente que é contra o lockdown, se mantém contra o lockdown, então que poder ele tem? Ele entrou agora no STF, né, contra medidas restritivas no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Marco Aurélio Mello, apesar de ter lá uma DIN de 28 anos atrás, recusou esse pedido do presidente, essa tentativa, né, porque disse que não tinha assinatura do advogado-geral da União ou de um advogado, mas a jurisprudência lá, né, de que 28 anos atrás foi aceito, e o próprio STF lá estava dizendo, olha, governadores, prefeitos e presidente, eles podem fazer esse tipo de interpelação assinando eles próprios esse pedido. Então, que poder teve o Bolsonaro até agora? Por que o Bolsonaro é genocida e o governador de São Paulo não é? Se o estado de São Paulo tem um resultado tão ruim no combate à Covid? São questões que, juro, me desculpem, chamar de genocida é algo inconcebível. E são tempos tão estranhos. O que é genocídio, né? Genocídio precisa de uma intenção, né, do dolo, deliberadamente querer exterminar uma população. E quando você vê isso na boca de petistas, você espera. O PSOL, o Freixo agora, ele não culpa o presidente só pelas mortes da pandemia, o que já é ridículo. Ele culpa pela fome, pelo impacto econômico. Os mesmos que diziam economia fica para depois. Então isso mostra o grau de oportunismo. Agora, o que causa realmente espanto, né, é ver os que se dizem moderados, tucanos, laranjas, adotando a mesma narrativa, né, culpando o presidente por cada óbito, sem dizer exatamente o que pode ser feito de fato de muito diferente. Porque vamos repetir o quê? Vacina, o Brasil é o 5º em termos absolutos. Vão falar o quê? Lockdown? As provas científicas não são favoráveis. Saiu, inclusive, um texto que a Gazeta do Povo publicou do colunista de ciência do New York Times, mostrando, com base nos números já disponíveis para 2020, que o lockdown teve consequências fatais em outras doenças e na economia e não resolveu nada em relação à pandemia. Então, veja, é tudo narrativa. E essas narrativas ajudaram a enfraquecer um pouco o presidente e é isso que está fazendo chacais e hienas farejarem cheiro de sangue. Para colocar um ponto que são tempos tão estranhos que, por exemplo, uma cena ocorrida nessa semana no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? A presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, deputada Bia Kicis, teve de interromper o petista Paulo Teixeira, que se referia ao presidente como genocida. O mesmo Paulo Teixeira, por exemplo, não engole, não aceita que o presidente de estimação dele seja chamado de corrupto, né? Apesar da tentativa do judiciário da alta corte do país de criar a figura do ex-corrupto, o Paulo Teixeira não aceita que o Lula é um corrupto, que o Lula é um quadrilheiro, que o Lula é um lavador de dinheiro, ele não aceita. Mas ele acha que ele pode chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Mas ninguém está usando a Lei de Segurança Nacional para perseguir alguém por ter chamado o Lula ou a Dilma de corrupto, quadrilheiro ou ladrão. E outra coisa, quem usou a Lei de Segurança Nacional foi o Supremo Tribunal Federal, com Lula, com Dilma, com nada contra disso. Um deputado. Não, mas é a mesma lei. Discussão. Só foi uma digressão. Vamos voltar para o assunto, senão isso vai levar o resto do programa. Foi ruim. Eu acho... Foi bem ruim. Não, o que é bem ruim é vocês defenderem, passarem pano para o Bolsonaro o tempo inteiro. Eu vou ver se eu consigo mandar para o Java botar aqui no telão um negócio. Porque ele é chamado, criticado, chamado de genocida.
E não se Genocídio indignarem, não é e não crítica. se indignarem. Genocídio não é crítica. Não estou entrando no mérito disso, o Constantino. É só um introito para dizer o seguinte: não se indignarem com os 300 mil mortos no Brasil, como essa curva tem aumentado com uma velocidade exponencial, porque é isso que a gente devia estar discutindo. Eu estava aqui atento ao celular, eu não peguei. Não entendi. É exatamente Amanda, isso. está dizendo que a gente não se importa com os mortos? Não, eu estou dizendo que você, na sua fala, no seu discurso, cadê a sua indignação com os 300 mil mortos, com os 3 mil mortos por dia no Brasil, com as pessoas à espera do leito de UTI? Cadê a sua com as mortes não é na demonizar, Argentina? não é demonizar Cadê a a presidente. sua com a morte na Argentina? Constantino, a gente já teve essa discussão ontem. A Argentina Argentina não é epicentro da crise. O Brasil tem muito mais mortes atualmente do que a Argentina. Você sabe disso. É só olhar os números novos gráficos. O problema é agora. Uma a cada 100 mortes. Constantino, cada um. Vamos falar do Brasil? Cada um. É a mesma mesmo. Qual é a explicação? Vamos falar do Brasil agora. Qual é a explicação por a gente? Eu citei a Argentina. Qual a explicação? Não, sempre foi do Brasil. Você que citou a Argentina. Qual a explicação para a gente ter tantas mortes e não ter uma condução adequada e apropriada da crise? Quem disse que não tem uma condução adequada é você. Agora, a causa das mortes chama-se pandemia, vírus chinês, a gripezinha, né? A gripezinha. Por que tanto choro? Por que tanto mimimi? Então, se ele não tivesse falado gripezinha, não teriam as mortes, é isso? Todos os cientistas são unânimes. Tem uma entrevista agora do Carlos Machado, que é coordenador do Observatório da Fiocruz, da Covid-19. Todos os principais, mais de 150 países do mundo adotam medidas de restrição, principalmente no momento agudo da pandemia como esse, porque é a única forma de você tentar salvar minimamente o sistema de saúde. Por que não está resolvendo para que ele não colapse? Não está resolvendo há um ano. Por que não resolveu em lugar nenhum? Porque tem um delay, já resolveu em muitos lugares e são adotados de novo, porque é um abre e fecha intermitente. Não é fake news. Isso é fake news. Gripezinha. Que eu me lembre, numa entrevista a mim, ainda na Band, em janeiro do ano passado, o primeiro a se referir à Covid, nem existia o nome Covid ainda, como uma gripezinha, foi o Dr. Davi Wippe. Depois, Dr. Drauzio Varela. O presidente Bolsonaro falou, para mim, que tenho esse histórico de atleta, seria como uma gripezinha. Erraram sobre e voltaram atrás. Sobre toda a vida importa. Toda a vida importa. Estamos aqui todos preocupados, muito tristes com as 300 mil mortes. Só que nós não olhamos apenas essas 300 mil mortes. Nós olhamos todas as mortes que advêm de medidas Amanda quer que a gente culpe o presidente pelas mortes. Quais são todas as mortes que advêm de medidas restritivas? Elas terão, esse é que é o problema. Elas terão que ser contadas nos próximos 5, 10 anos, Amanda. Claro, a gente está fazendo uma opção aqui desequilibrada, tomando caminhos de desequilíbrio total absoluto. Qual seria o caminho equilibrado, então? Amanda, antes da pandemia, nós tínhamos 8% da população mundial vivendo na extrema pobreza. Nós temos hoje 9,4%. Quanto que é 1,4% de 8 bilhões de pessoas? E o que a gente São vai 8 bilhões, quanto é que dá isso? Dá 120 milhões, eu não sou muito bom de matemática. 120 milhões de pessoas atiradas à extrema pobreza, e pobreza mata. A gente está abrindo mão dessas pessoas. A gente está sofrendo com as mortes. Morre no Brasil, políticas públicas para proteger essas pessoas, para proteger os vulneráveis. Fizemos o auxílio emergencial, é o maior programa de transferência de renda do mundo. 68 milhões de pessoas, ajudou e agora é um auxílio 68 emergencial. milhões de pessoas. Lógico, fez certo. A gente não deveria ter parado nunca. A gente teve 3 meses já pagando o auxílio, agora temos um auxílio que vai ser muito menor. Amanda, o governo federal aplicou os impostos, adiou o prazo de pagamento de impostos. Os governos estaduais fizeram isso. Sério, indignação com mortes na pandemia para quem aponta o dedo para o regime chinês comunista. Quem não faz isso, na minha opinião, está fazendo politicagem. Que fizeram com o Trump aqui, pararam de falar da pandemia agora que o Trump saiu, e estão fazendo no Brasil e vão fazer até o ano que vem. Isso chama-se politicagem e não empatia verdadeira. Agora, quer apontar para o verdadeiro culpado? Vamos começar a falar mais da China. Isso ninguém fala, né? Parece que não pode. Não, a China tem que, essa responsabilidade, a culpa da China tem que ser investigada por não ter soado o alarme antes e falado sobre a pandemia, de ter deixado essa pandemia se alastrar e sair do seu território. É lógico que isso tem que ser investigado. Agora, eu não vou dizer, até porque uma equipe da OMS já esteve lá, de que o vírus foi produzido no laboratório chinês, porque isso é teoria conspiratória. Então, a gente tem que separar fatos, objetivos, realidade de teoria conspiratória. Essa equipe, esses médicos da OMS já estiveram lá e já constataram para tentar investigar justamente como essa pandemia
pandemia surgiu. E não há nada que aponte nesse sentido, a não ser, claro, teorias fantasiosas. Mas sabe o que acontece? Não é isso que está acontecendo no Brasil. Não é isso que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte. Se eu disser para você, olha, tem um suco aqui de sabor X, qualquer sabor, e o presidente Jair Bolsonaro elogiou esse suco, você vai falar contra. Não importa se o suco salva uma vida, duas ou nenhuma. Você vai falar contra. Porque é tudo culpa dele. Tudo é culpa dele. Vamos ignorar momentaneamente e saber objetivamente, logicamente, quais são os instrumentos, as ferramentas, as armas que o Brasil dispõe. As vacinas foram compradas e vocês estão criticando agora a compra das vacinas, por exemplo. Isolamento vertical, falavam contra tratamento precoce. Quem falava contra a vacina? Distanciamento social. Não falávamos contra a vacina. Quantas pessoas a gente ouviu dizendo que a vacina desenvolvia? Não falávamos contra a vacina. Acontece que falamos contra a vacina obrigatória. Há uma tentativa de se colocar esse rótulo de negacionista. Se você sai para trabalhar, por exemplo, você tem que se sentir culpado. Mas, Amanda, vacinas feitas às pressas podem ter problemas e é legítimo você ter questões e não aceitar como panaceia. Agora, o mesmo que fala que demonizar a vacina é o que é fake news, apenas apontavam para a pressa, e entrevistamos vários aqui sobre isso e fizemos essas perguntas legítimas, né? São os mesmos que demonizam remédios que são conhecidos há décadas, que emissoras recomendavam para mulher grávida na época da Zika, que na Wikipedia mesmo você diz, por exemplo, que a OMS considera a ivermectina um remédio absolutamente seguro, e agora as manchetes de jornais é que tem uma pessoa que morreu por problema no fígado. Não Quer dizer, acharam três pessoas num país de 210 milhões, acharam 3 casos. Vamos tratar com respeito a nossa audiência. Há milhares de médicos em todas as agências de saúde principais do mundo. A gente também já teve esse debate ontem, eu e o Constantino. Mas tudo bem, as principais agências de saúde do mundo dizem que não funciona, mas a gente quer insistir e dizer que funciona. Tá bom, gente. Então, olha, então a gente fica só no antitérmico, não analgésico, né? É livre, faz o que quiser. É muito ruim essa mensagem, porque as pessoas acham falsamente que estão protegidas tomando esses remédios. E elas se expõem ao vírus e elas não estão protegidas. É o que os estudos indicam. As principais agências de saúde do mundo apontam isso. Inclusive a Anvisa brasileira, que falou quando aprovou a Coronavac e a AstraZeneca, que não havia tratamento eficaz contra o coronavírus. Amanda, você está confundindo uma coisa, tratamento com precaução. Não é prevenção, é tratamento. A pessoa já está com o vírus. Tudo bem, em casos sintomas. leves, não. São coisas diferentes. Lógico que são. Eles estudaram como tratamento profilático, como tratamento com casos leves e casos mais graves. Tudo isso está muito bem documentado em todas as fases do vírus, antes, durante e depois. Olha, gente, eu recomendo que você veja a entrevista que o Lacombe citou hoje mais cedo, muito boa, da qual eu participei, com o presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu sugiro que você veja a entrevista com o presidente da Associação Médica Brasileira, porque aí... Aliás, a Associação Médica Brasileira, que reúne 28 instituições, né, dessas 28, 27 pediram para ser retiradas do documento que a Associação Médica Brasileira soltou, né? É algo inacreditável. Há um ano, gente, eu tenho convivido com médicos de todas as especialidades, citem aí, infectologistas, epidemiologistas, imunologistas, pneumologistas, pediatras, neurocirurgiões, todo mundo. E eu posso citar aqui, vocês conhecem, Dr. Paulo Zanotto, Roberto Zeballos, Luciana Cruz, Flávio Cadejani, Ricardo Zimmermann. Não são quaisquer médicos, são médicos que dizem: nós temos evidências científicas, nós temos experiências, nós temos estatísticas que provam que o tratamento precoce, seja lá qual for que o médico defenda, ele funciona. São estudos observacionais, todos os principais médicos da Fiocruz, do Instituto Butantan, da Sociedade Brasileira. As vacinas são experimentais também, Amanda. As vacinas também são experimentais. Meu Deus, Amanda, nós estamos numa pandemia. O que você está fazendo demonizando dessa forma remédios? Não estou demonizando paracetamol, dipirona, isso pode. Eu só estou sendo honesta sobre o que funciona e o que não funciona. Eu só estou sendo honesta. O teste de ouro, né, o teste de ouro que não tem em 9 de cada 10 remédios para outras doenças sérias, oncológicas inclusive, os mesmos que estão exigindo esse grau de robustez são os mesmos. O ministro Ricardo Barros demonizam tudo. O ministro Ricardo Barros foi ministro da Saúde, ele sabe da seriedade do rigor da Anvisa para aprovar medicamentos. Vamos lá. São os mesmos que aplaudem estudos que são publicados em jornais
que dizem que até a maconha faz bem para o Covid, e são os mesmos que defendem legalização de droga. Então, o cara quer legalizar a droga, mas quer demonizar a cloroquina e a ivermectina. E quer que eu faço o que as agências de saúde determinarem. Já mostrei aqui matéria da Folha de São Paulo, 2 vezes, aliás, dizendo que reiki, florais de bar e homeopatia. Acho que a homeopatia não está nem mais no SUS. São boas para o tratamento da Covid. Não sei se são, mas se o médico quiser usar, se ele recomendar, não tenho nada com isso. Não Liberdade não médica. É pensar, não. Você fala o vocês, a gente pode falar o vocês também, né, Amanda? Você e o mainstream que você representa. Vocês acharam 3 casos de quem tem problema de fígado. 3 casos. Vamos falar com o ministro aqui, com o líder Ricardo Barros. Líder do